Tá ouvindo? Essa música, gente, chama-se O Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos, composta no início do século XX. O Trenzinho Caipira. Como assim, Heitor Villa-Lobos? Você não é um cara que aprendeu música erudita, né? Você não é um grande maestro, porque você tá falando de coisa caipira. E aí o Heitor Villa-Lobos disse porque a gente precisa incorporar a coisa nacional à nossa cultura. É o que nós temos de mais original. Então, olha só, gente. Cara, um músico como o Heitor Villa-Lobos é uma boa dica para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse negócio aí de modernismo brasileiro. Tá? Então, a literatura modernista. No início do século XX, aquelas elites, aquele povo rico, aquele povo metido, tinha uma mania de achar que a coisa brasileira era ruim, que tudo que era produzido no Brasil não prestava. Aliás, até hoje isso existe um pouquinho, né, gente? Que nossa gente é menor, tá? Nossa língua é menor, tudo nosso é depreciado, né? Inclusive, esse cara aqui, olha só isso. Esse cantor, esse músico genialíssimo, Pixinguinha, gente, que é um dos grandes maestros nossos, negro, gente, totalmente envolvido com a coisa nacional, com o samba, com o choro, que é um ritmo exclusivo nosso. Ele é convidado para ir lá para a Europa, as pessoas, ai, vem aqui se apresentar para a gente, que essa coisa sua original e tal, e ele vai todo feliz, junto lá com o grupo musical, os Batutas. E aí, o povo aqui no Brasil, ai, credo, que vergonha, vai lá apresentar essa coisa horrorosa, que esse tal de show, nossa, acabar com a gente, né? Com a nossa reputação. Assim que eles pensam. E os europeus acharam o máximo. Velho, que original, que diferentão, e etc e tal. E são os europeus que vão falar isso pra gente. Dizer, olha, vocês estão aprendendo pra caramba aqui com a gente, mas a Europa tá um bagaço, tá acabada. Renova aí a cultura. Vocês têm a coisa nova. Vocês podem renovar pra gente, os artistas do novo mundo, os artistas brasileiros. E aí os modernistas, eita, é isso mesmo. E a gente já tem um grupo bacana de intelectuais aqui. Então é mais ou menos isso, o movimento nas artes que ocorreu no início do século XX, que buscava inovação e irreverência nas formas de expressão. É isso que faz o modernismo, tá? Então, renovar, tornar diferente, né? Colocar um pouco de brincadeira, um pouco de ironia e da nossa cultura, da coisa muito nacional. Então, olha só, esse Manuel Bandeira, como aparece aí para vocês, é um dos nossos poetas. Olha o que ele diz, ó. Estou farto do lirismo comedido. O que é o comedido? É retido, comportado, né? O que é o lirismo? É a poética, é a poesia. Estou farto do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, né? Que a gente imagina de maletinha, etc e tal, com livro de pontos, expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo do vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Isso aí é uma crítica aos poetas parnasianos que queriam escrever muito bonitinho, né? E que não admitiam linguagem popular de jeito nenhum. Os modernistas querem usar o poder expressivo da linguagem popular nacional, inclusive, né? A forma como as pessoas falam no caipirês, nas gírias, no dia a dia. Então, olha só, vou apresentar para vocês uns caras legais, tá? Dessa época. Começando com esse aqui, que é o pivô da coisa, tá? É o mandante, é o cérebro maior da coisa, que é o Mário de Andrade. Olha só, o Mário de Andrade que é um super escritor, intelectual e poeta, né? E ele vive de analisar a cultura, de promover eventos culturais, porque é rico, né? Esses caras eram ricos, gente, eles estudavam em escolas chiques, para estudar em boas escolas, e estudar fora do Brasil tinha que ser rico, né? Só que eles abominavam essa arrogância das elites econômicas nacionais, né? Abominavam. Esses caras querem ficar só imitando o europeu, eles querem desprezar o povo. Não, eles abominavam. Olha aí. Eu insulto o burguês níquel, burguês, não. Os poemas do cara, isso é um poema. Isso é um poema. É revoltado, é de briga, é de chamar pra porrada os burgueses. Esse é o nosso Mário de Andrade. O outro colega dele, né, que não é parente, o sobrenome é só uma coincidência, fica lá junto, escreve isso aí, ó. E esse é um dos outros poetas cheio de expressão e muito bem articulado, né, e também rico, né, e também com essa ligação com a Europa e com as novidades culturais.
Quando o português chegou no Brasil, olha nos poeminhas dele. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Isso é um poema. Tá, então, no poema, ele coloca a brincadeira, a ironia, a pilhéria, como eles chamavam. Outro cara que já não é poeta, mas é um pintor, dos nossos maiores pintores, o Di Cavalcanti estava na turma, estava unidinho lá, né? Eles conversando, eram amigos, olha o que o Di pintava. Esse quadro chamado O Samba, de 1925, pinta, tá imaginando lá negros, uma roda de samba, mulheres sensuais, né? A coisa aí brasileira. O outro quadro dele interessado pelos trabalhadores brasileiros, né? Então, assim, é um pintor, é um intelectual, é um artista, mas ele não está alienado em um mundo que não é seu, né? Então, a coisa nacional está aí, forte, presente, né? O povo nas obras. Então, as pessoas vão olhar e é bonito, não. E só é capaz de enxergar a beleza disso quem enxerga a necessidade de olhar para o mundo real e para a realidade, né? A menina que uniu-se a esse grupo, a Anita Malfatti, essa grande pintora super sensível, que vai estudar fora, estudar em Paris e tal, e vem para o Brasil. Em 1915, ela propõe uma exposição dos seus quadros, que estavam cheios de ideias modernistas que ela trouxe lá da Europa. Olha os quadros da menina. Ela pinta a boba. Olha o tema do quadro dela. Quem é a polpa? Provavelmente essas moças que tinham problemas, né, de desenvolvimento, ou necessidades especiais, eu não imagino, que ficavam ali pelo meio, que eram absolutamente desprezadas, que as pessoas chamavam de bobo, né? Ninguém pensava em tratamento para essas pessoas, ou de uma necessidade de acompanhamento, né? Ficava desprezado, ficava à margem. Então é sobre isso que vai se voltar o interesse da Anita Malfatti, né? Que é essa nossa pintura aí. Deixa eu pintar essas pessoas desprezadas também. Deixa eu pintar dessa forma aí, estão vendo? Com pinceladas estranhas, com umas luzes estranhas, com um pouco de cubismo, um pouco de expressionismo na obra. E todo mundo olhava assim, estranhando a coisa, tá? Mas eram as ideias chegando de fora. E recebeu várias críticas. Muitos diziam que não era arte de jeito nenhum. O outro quadro dela também foi muito criticado, esse Homem Amarelo. Olha que quadro massa, gente. Mas as pessoas falavam, isso não é arte, não. Que coisa esquisita. Parece que tá manchado, parece que tá torto, parece um desenho, não parece pintura, parece desenho. Porque naquela época eles gostavam muito dos quadros realistas, né? Que pintava a coisa meio fotográfica, etc. O outro quadro que ela pinta aí, ó, do Mário de Andrade, que é o amigo, ela pinta o Mário. Deixa eu fazer um retrato seu, Mário. Os dois são muito amigos, muito, muito próximos, né? Existe, assim, uma paixão entre eles que nunca chega a se desenrolar de verdade, mas é vivida, né, intensamente por conta dessa amizade que eles têm da ligação cultural. Aí, junto a essa galera, gente, a Anitta, o Mário de Cavalcante e o Vila Lobos, que foi aquele que a gente encontrou, que a gente ouviu a musiquinha do começo, que queria uma música mais brasileira, e organizam a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, que é um estrondo no meio cultural, abala o meio cultural. As pessoas vão olhar e falar, que é isso, meu irmão? Isso é arte. Né? Um dos grandes críticos da Semana de Arte, desses artistas, que vai ser o Monteiro Lobato, ele vira as costas e fala, não, tô fora disso, isso não é arte. E escreve nos jornais várias e várias críticas aos caras, né? Porque o Menotti Del Picchia, que é um dos pintores que está lá unido, organizando também, ele vai fazer o discurso inicial e diz assim, olha, nossa estética é de reação, como tal, é guerreira. Isso é uma das coisas que ele fala, né? Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, eu estou pronto para enfrentar as reações de vocês, não estou pronto para a briga. Estou pronto para a briga. E as pessoas ficam muito chocadas, porque o Manuel Bandeira vai recitar esse poema aí, ó, lá na Semana de Arte Moderna. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra? Não foi? Foi, não foi? E as pessoas, isso é poema. Que horror! Aí vai, joga tomate, joga ovo, aquela coisa. Todo mundo vai, a gente. E os caras não estão nem aí. Vaiados, eles conseguiram impactar. Ninguém entendeu que, na verdade, o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, era uma crítica aos poetas parnasianos, né? Que viviam fechados no seu mundo, que viviam se achando, que ele fala, enfunando, sabe, todos cheios de si.
né? A outra coisa muito engraçada que acontece é porque o Heitor Villa-Lobos vai tocar e vai reger lá a orquestra de chinelos. E as pessoas, que isso, que absurdo, quanta falta de consideração, eles estão, isso é baderna, isso é balbúrdia, isso é uma loucura. Só que o coitado do Villa-Lobos, gente, estava com o calo inflamado, ele não podia calçar sapato, eles acharam que o chinelo era outra forma de protesto, não era, mas valeu, né? E aí tá aí, juntou a galera toda, que faltou as meninas na foto, né, e organizaram esse evento que oficializa o movimento modernista no Brasil, que é bacana. A outra grande pintora que vai se unir a essa galera, essa aqui, ó, a Tarsila do Amaral. Ela marca a nossa história cultural, marca a nossa história da arte. A professora de arte tem mais a falar, mais a explicar sobre isso, né? Então, olha um dos quadros dela, muito famoso, o Antropofagia. Essa menina, gente, ela é filha de cafeicultores ricos e tal, e vai estudar em Paris e tal, né? Mas lá, aprendendo a arte parisiense, aprendendo as novas formas, ela vai falar sobre os temas nacionais, né? Aqui eu tenho uma alusão às nossas florestas tropicais, ao índio, né? A ideia da Índia que está sempre com o seio de fora, e a ideia do olhar grotesco sobre essas pessoas nativas, tá? Não sei explicar exatamente isso, eu estou aqui tentando, né? Imaginar o que seria. Mas é a coisa nacional e é a renovação e é o estranhamento típico do modernismo, ok? Por que esses grandes pés, né? Porque eu estou imaginando ângulos diferentes, vai que eu estou olhando de baixo para cima, não sei. Porque a proposta dela é de fazer coisas diferentes. Olha esse quadro aqui muito bacana, chamado Operários, né? O que eu tenho no Brasil? O povo, deixa eu falar do povo dessa gente, tá? O Abaporu, que é um dos quadros mais famosos da Tarsila, a mesma coisa, a mesma proposta. Olha o tamanho desse pé, olha a coisa deformada, né? Vocês olham, eu não sei se é uma forma de expressão que diz o seguinte, olha, é assim que vocês olham pra gente, como se nós fôssemos deformados, então é assim que eu vou pintar, algo de reativo, algo de revoltoso também nesse tipo de pintura aqui. Então você vê, a menina rica, eu imagino a mãe dela olhando e falando assim, minha filha, que horror, por que você não pinta uma jovem no jardim passeando de sombrinha? Ela, não, mãe, eu quero pintar a crítica ao mundo, né? Esse quadro aqui, gente, da Tarsila do Amaral, pintado em 1923, foi vendido no ano passado por 57 milhões e meio, tá? As pessoas arremataram, pagaram 57 milhões e meio de tão famoso que é o nome dela, né? De tão importante que é para nossa cultura. Por mais que você olhe e pense, vi graça nenhuma. Tá? E, na verdade, eu também não vejo, mas o valor histórico dele é imenso, né? O seu valor de. O seu valor artístico, reconhecimento no meio artístico, o nome da Tarsila aí valeu os 57 milhões de dólares para alguém. Então não é pouca coisa, né? Então, olha só, esses caras, esses pintores, esses intelectuais, essas artistas, elas iam aprender lá na Europa, elas iam estudar lá na Europa, tá? Então, lá na Europa, gente, as pessoas estavam experimentando novas formas de expressão. O mundo, né, no coração cultural do mundo, que é essa Europa aí que as pessoas tanto valorizam, né, que tem uma tradição cultural muito forte, quanto que eles já não produziram de arte, de literatura, de tecnologia, né? Então essa tradição já é maior aí no mundo europeu. É aí que os brasileiros vão observar alguns experimentos que estão sendo feitos, experimentos artísticos que estão sendo feitos, que eu vou chamar de vanguardas europeias, né? Então, para quebrar com as antigas formas de expressão, os caras vão inventando diversos novos formatos. Os brasileiros aprendem esses novos formatos e tentam criar a obra de arte sobre os temas nacionais, utilizando esses novos formatos também, né? Achando que são boas ideias. Só que olha só, desde 1960, vejam só, 1960, alguns experimentos já vêm sendo feitos no mundo europeu. O impressionismo, que era uma quebra com essas, falando da pintura agora, né? Eles quebravam aquela coisa realista da pintura, a pintura que queria ser fotografia, né? Que o melhor pintor era aquele que pintava idêntico à realidade, né? Então não, menos fotográfico. Então eles vão borrar a imagem, vão colocar umas cores diferentes, uma luminosidade, algo delicado, tá? Esse Claude Monet, que é um dos grandes pintores impressionistas europeu, em 1875 já estava pintando coisas assim, diferentes. Estão vendo a quantidade de luz que eu tenho nisso?
como são borradas as pinceladas, como elas são incertas. É um tipo de pintura que quando você olha bem de perto não tem forma e você precisa afastar para enxergar a forma. São técnicas novas, tá? Esse outro aí, o Renoir, que é outro monstro, ele é um grande pintor. Olha o tipo de coisa que ele pintava. Também era assim, meio borradinho, meio iluminado, mas havia algo de beleza. Tá? E aí na Alemanha, isso fica forte, esse meu movimento aqui vai ficar forte na Alemanha, o expressionismo, parecidíssimo com o impressionismo, só que ao invés de buscar a beleza, eles buscam deformar alguma coisa, né? Então, essas pinceladas todas diferentes, né, que propostas ali pelo Van Gogh, o holandês Van Gogh, gente, que morre no anonimato e morre na pobreza, vai ser reconhecido só depois, muito depois, né? Que as pessoas recuperam as telas e dizem, poxa, era um gênio esse cara. Né? Ele é um dos mestres impressionistas, ou expressionistas, que tentam propor essa deformação aí. Não quero pintar igual esse povo sempre pinta, não. Embora eles soubessem. Todos esses artistas, a gente, sabiam pintar fotograficamente, mas eles queriam testar novos formatos. O grito, que é bem anterior, já trazia essas formas expressionistas. Olha uma loucura que é um quadro como esse. As pessoas vão olhar e vão dizer, que trem feio, meu Deus! Né? E outros vão parar e vão conseguir enxergar que aí eu tenho um sentimento forte do nosso artista. Eu tenho um sentimento do horror. Né? Então, ó, o horror é tão grande que o ser humano aí está deformado, o cenário está deformado, eu tenho cores aí que parecem de destruição, explosivas, né? Talvez algo relacionado ao sentimento de quem viveu guerras, né? E de total destruição, e as pessoas se reconhecem nisso. E um quadro como esse chega a uma fama absurda, e eu não lembro que ano que o troço foi vendido, por 119 milhões, alguma coisa, 119 milhões de dólares o Grito conseguiu, né? Em valor monetário, as pessoas arremataram um quadro desse. O troço é pequenininho, e ganhou tudo isso, né? Então a arte não é pouca coisa. Olha o cubista Pablo Picasso, que lá na Espanha vai testar. O que ele vai testar lá na Espanha? O cubismo. Então ele propõe essas coisas assim, ó. Olha essa menina com bandolim, de 1910. As pessoas vão olhar e vão... não sei, né? A primeira coisa, o primeiro impacto, que é o estranhamento, que é o que o artista também quer, ele quer estranhar, ele quer causar, né? Esse primeiro impacto já é conquistado pelo artista. Ótimo. Mas qual que é a proposta disso? A proposta é que a proposta do cubismo é mais ou menos assim, que a imagem não venha estática na sua frente, paralisada, plana. Que eu imagine vários ângulos em que essa imagem pode se despertar para mim. Olha só, como esse quadro aqui, a mulher que chora, que chocou as pessoas, às vezes, que coisa horrorosa. Fulana parece contigo, hein? Né? Na verdade, um quadro como esse, cheio de cores, é uma proposta do artista dizer o seguinte, olha, sem imagem parada na minha frente, não quero isso. Eu quero imaginar essa imagem de diversos ângulos, por dentro, por fora, por um lado, por vários lados, por baixo, por cima, etc e tal. Explorando suas possibilidades de cores. É algo maluco, assim, cubista, tá? Mas é bem interessante, porque, olha, em 1937, ele vai pintar o Guernica. E o Guernica, que é um painel enorme, gente, ele tem mais de 3 metros de altura por mais de 7 metros de comprimento. Ele é um painel, na verdade. É uma das formas que o artista, o Picasso, o genialíssimo Picasso, imaginou de expressar o horror de um ataque, foi um bombardeio, né? Guernica foi bombardeada durante a Primeira Guerra, e aí em 1937 ele vai mostrar o que sobrou de lembrança sobre isso, de destruição, né? De pedaços, de recortes humanos e do horror da guerra. Foi uma das suas formas de retratar, originalíssimas, né? Por isso que o Picasso é original, e ele vai lançar aí essa ideia do cubismo que vai ser copiado por vários outros artistas depois. Quer ver o mais doido que ele? Mais doidão mesmo? O surrealista, o Salvador Dalí, tá? Que inaugura aí essa ideia do surrealismo. O que vai ser o surrealismo? Eles vão incorporar na pintura o sonho, o delírio, tá? A coisa louca da nossa imaginação. Olha aí esse sono aí. O nome do quadro é o sono. Parece que é um lençol amarrado, mas é um rosto do homem pendurado, eu não sei, e me gera estranhamento, me gera pavor e às vezes incompreensão. Né? Outro quadro aí,
cisnes refletindo elefantes. O cisne reflete o elefante. Né? A imaginação do bicho vai longe, gente. Ele é muito doido, muito maluco. Muito psicodélico, né? Parece que tava meio drogadão aí, eu não sei se a imaginação pura dá conta disso. Esse aqui é um dos mais famosos, tá? Mais impressionantes quadros do realismo. Eu fico pensando assim, cara, que doido! Né? Criança geopolítica assistindo ao nascimento de um novo homem. Para que eu possa compreender um quadro como esse, né, e não só ficar assim no estranhamento total, né, percebam, não é abstrato assim. Eu tenho diversas formas aí que são concretas, não são abstratas. Então, para que eu saia um pouquinho desse estranhamento geral, eu preciso entender muito da história humana, né? De imaginar, olha, o que, que eu tenho aí nesse quadro aí que está sendo sugerido? A colonização está sendo sugerida. Olha o nativo e o impacto do nativo. O que, que é a criança geopolítica? Né? Olha o mundo aberto. O que é o nascimento do novo homem? Eu preciso entender um pouco também de religião, né? Religião, geografia, colonização, antropologia. A coisa é complexa pra caramba, tá? Por isso que bota os homens pra pensar, o surrealismo é isso. Ele é uma alucinação, mas que tá cheio de significados. O outro malucão, o outro maluquismo doido nasceu na Itália, que é o futurismo. Os futuristas propunham que a gente precisa valorizar a tecnologia, o desenvolvimento econômico, as máquinas, a poluição que seja, tá? Olha, velocidade do automóvel é o nome desse quadro aí, tá? Desculpem que ficou faltando uma maiúsculazinha aqui, que é o título do quadro, né? A velocidade do automóvel. Só para vocês terem uma ideia. O que os caras gostavam de pintar? Máquinas, prédios, construções urbanas, tá? Fábricas, era isso que interessava ao futurismo. Esse quadro aqui, futurista, que eles chamaram de Retrato de Marinetti, que esse Enrico Prampolini pintou aí, Retrato de Marinetti. O Marinetti, sabe quem é? É o poeta futurista. Então, o futurismo chegou na poesia, tá? Esse cara aí, esse Filippo Tommaso Marinetti, ele escreveu o chamado Manifesto Futurista, que ele chamava os artistas para, ó, chega disso. Agora nós vamos falar de máquinas, agora nós vamos falar de desenvolvimento urbano, da indústria, isso que vale, isso é o mais importante, o homem é essa coisa nova, tá? Vamos valorizar a velocidade, o ferro, o metal, essas coisas malucas. Esse é um poema dele, olha o poema. Olha o poema. Entendeu o poema? Não. Pois é. O poema tá cheio de onomatopeias, ou seja, o barulho das fábricas e das máquinas. Era isso que ele exaltava. Olha a cara dele aí, chamando pra briga. Ai, ai, doidão, doidão. Mas o futurismo ganhou diversos adeptos, inclusive, tá? Pessoas que se interessaram pelo tema. Agora, o mais maluco de todos, para fechar com chave de ouro, o último movimento dessas vanguardas europeias, gente, é o dadaísmo. O dadaísmo, que significa dada é nada, é qualquer coisa, tá? Futurismo vem do futuro, né? Surrealismo vem do que é surreal, etc. Mas eu quero uma coisa que não tem nada a ver com nada, porque a arte está em crise. Ninguém mais sabe o que é arte. Qualquer coisa ou nada pode ser arte. É uma das propostas dos caras. E aí, olha a exposição dadaísta aí, muito maluca, com recorte de jornal, com brinquedo de criança, com manequim, com teia de aranha, sei lá o que seja. Esses outros aqui, ó, essa é das peças dadaístas mais famosas, que o cara falou assim, um mictório. Pode ser arte. Qualquer coisa pode ser arte. E aí o dadaísmo cai lá na poesia. Claro, ele é protesto, né, gente? Não dá nem para levar muito a sério. Ele é um protesto geral. Olha como é que o cara... Isso aqui é uma receita para alguém fazer poema. Ele tá dizendo, olha, pega o jornal, pega a tesoura, faça um recorte, balança esse troço todo, depois que você sacudir, vai sair um poema maravilhoso e original. Quer ler tudo? É isso que ele tá falando, tá? Você vai recortando e aí vai virar um poema. Então, uma crítica, né, de dizer, olha, que bagunça que virou a arte. Qualquer coisa agora vai ser arte. Né? Hoje em dia a gente tem pessoas que criam obras na sua cabeça e vendem, porque lá dentro da sua cabeça ela já é arte. O dadaísmo é essa crítica, tá? Mas todas essas críticas e todas essas novas formas de expressão, todas essas vanguardas, todo esse experimento, né, com a arte, com a linguagem, com a representação do mundo que é a arte, né, serviram para inspirar o nosso modernismo. Elas inspiraram fortemente, chegaram ao nosso modernismo. E qual que é a grande vantagem do modernismo brasileiro? Foi
essa incorporação dos elementos nacionais. Então, nada de falar daquela beleza, imaginando que belo é o que está fora, né? Bonitos são os europeus, os franceses. Não, não, nós brasileiros temos a nossa beleza, a nossa realidade, né? Nós temos o índio, que precisa ser considerado, né? Ele é um ser humano que precisa dessa atenção, né? Precisa que a sua cultura seja valorizada, que a sua forma de ver o mundo seja considerada. Nós temos os negros, né, e os nossos mestiços, e os nossos cenários, o nosso interior. Então, a coisa nacional passa a ser valorizada a partir do modernismo. Eles vão incorporar isso, incorporar a nossa linguagem, tá? Então, nada de ficar desprezando a forma como as pessoas falam no interior. Elas vão servir também para a poesia. Elas são bem-vindas para a nossa poesia e para a nossa literatura, né? E isso é um dos méritos da nossa renovação. Então, o modernismo deixa de ignorar essa nossa realidade. E é a partir do modernismo que oficialmente nós temos um Brasil mesmo sendo representado. Vamos buscar esse Brasil, vamos mostrar para o mundo o que é o Brasil. Isso já era feito um pouco com os românticos, quando eles colocavam o indianismo dentro da obra, só que naquela época o índio era visto de forma idealizada, sabe? Era aquele índio todo bem comportadinho, como se fosse um europeu, um lorde europeu ali nu, vestido de roupa de índio. E o modernismo não faz isso, vai colocar o máximo de fidelidade a essa representação possível. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso quando a gente for falar sobre o Mário de Andrade, os seus livros, o Macunaíma, o Herói Sem Caráter. Tem mais histórias para contar por aí, gente. Até a próxima!